Uma visão totalmente antropológica, o casamento sempre teve uma única função: transferir renda dos homens para as digníssimas. E esse sempre foi o objetivo maior do casamento no decorrer da história humana. A sociedade como um todo, ela sempre explorou os homens por meio da promessa do casamento, porque seria no casamento que os homens teriam, teoricamente, o acesso à intimidade que eles sempre procuraram. Como os homens sempre tiveram e sempre têm hoje um desejo muito maior por intimidade do que as digníssimas, era, na visão masculina natural, um bom jogo, com muitas aspas. Ele iria se dedicar para alcançar os seus objetivos, ia gerar renda, e ele transferiria parte dessa renda por meio dos seus cuidados de amor para uma digníssima e ter acesso a toda a intimidade e dedicação dela por ele. Mas nós sabemos hoje que, por vários motivos, toda essa cadeia, né, de pensamento acabou sendo destruída e sendo deturpada. O que o homem tem hoje dentro de um casamento não é nada daquilo que ele tinha no passado. Além disso, com fácil acesso à intimidade, que a revolução, né, das intimidades, como nós sabemos, históricas que aconteceu na década de 60 forneceu, os homens simplesmente não precisam mais casar para ter acesso à intimidade desejada. Então, a gente vai falar sobre isso hoje e esse vídeo aqui ilustra muito bem essa questão. Esse cara aqui é um cara solteiro, já tem quase 40 anos, extremamente bem sucedido, e essa entrevista que ele deu ofendeu demais as digníssimas, criou todo um ódio contra ele, um ódio coletivo, justamente por uma única questão. Ele falou que não quer casar na vida dele. Então a gente vai assistir esse vídeo e depois vai voltar com algumas ponderações importantes sobre isso. Solteiro, graças a Deus. Sempre, né, moleque? Com elas ainda no sopa pra nós. Tá chamando a atenção com essa daí. Desfilando com a vermelhinha. Que Nossa. jeito, não tem como. Trabalha com quem, meu amigo? Medicamentos. Que tipo de medicamento? Medicamentos, distribuidores de medicamentos. Ah, legal. Qual o faturamento por mês consegue fazer? Quase 100 milhões mês. Mês não, desculpa, ano. 100 milhões ano. Quantos anos você tem? 39. Ah, tá bem ainda, hein? Tá bem demais, não Aí parece. tá bem, não tá, jovem? Eu falaria uns 33, irmão. Obrigado, meu jovem, obrigado. Como que eu faço pra conseguir uma dessa? Trabalhar e dedicar. Sem preguiça, né, jovens? Como eu digo. Antes a gente tinha só um sonho, ser jogador de futebol, tendo um carro. Hoje você tem acesso a tudo. Você recebe um vídeo no seu celular e você quer ter tudo. E você tá ali no seu dia a dia, na sua batalha, tentando conquistar aquilo que tá mais próximo. Só que você tá vendo jato, helicóptero, você tá vendo Neymar, Super Iate, Gustavo Lima. Vai atrapalhando um pouco esse foco. Mas a gente não pode ter que tomar isso como uma motivação, fonte de inspiração, entendeu? Na década de 50 e 60, a média de idade de casamento de um homem variava em torno dos 20 anos. Hoje, nos tempos modernos, essa média subiu bastante. Ela está por volta dos 30 anos, 35 anos. Mas a questão é, nós temos visto uma curva crescente dos homens tendo uma relutância em assumir qualquer tipo de compromisso com as digníssimas. Ao mesmo tempo que nós vemos isso, nós vemos um forte movimento das digníssimas acusando os homens de terem medo, né? Medo de se relacionar e de se comprometer. Como todo esse discurso vem apenas sob a óptica das digníssimas, são elas que reclamam sobre isso, tudo que é dito sobre essa questão é unicamente a versão delas. Sendo assim, se criou todo o movimento de que os homens seriam de alguma forma traumatizados, homens não querem amadurecer, os homens têm medo de se relacionar. Mas quando nós paramos para pensar, do que está sendo dito que os homens teriam medo? Os homens teriam medo de um relacionamento satisfatório e feliz com uma pessoa que o amasse até o fim da vida? Não há motivo algum para os homens terem medo disso. Então, isso mostra que esse discurso que está sendo passado na sociedade tem algum fundamento de que não está sendo dito a verdade. Existe algo realmente que está levando os homens a não querer se comprometer, e sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Apesar de que todo o discurso que as femininas colocam hoje sobre essa questão seja unicamente para categorizar os homens como tendo falhas graves no caráter, e seria essa relutância em se relacionar para a vida toda uma comprovação dessa falha grave do caráter, isso na verdade é uma reação natural do homem frente a uma certeza que ele tem ainda aqui inconscientemente. Ele não quer ser explorado, então ele busca esperar o máximo possível, quiçá até nunca se realizar em um casamento. Mas existe um motivo muito claro para a sociedade fazer de tudo para convencer o homem a casar o mais cedo possível, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O primeiro desses motivos é o relógio biológico das digníssimas.
Quanto mais idade uma digníssima tem, menos capacidade de gestar ela é possível de manter. Então, conforme a digníssima vai envelhecendo, ela vai tendo cada vez mais dificuldade de gerar filhos, enquanto um homem, naturalmente, pode continuar tendo filhos até 20, 25 anos depois que uma digníssima já encerrou os seus ciclos naturais. O homem ele tem essa capacidade. E o segundo é o seguinte: a sociedade quer convencer o homem a casar o mais rápido possível, um homem inexperiente sem poder de barganha. Exatamente isso. O tempo, como nós sabemos, ele é favorável aos homens. Quanto mais tempo se passa, mais masculino esse homem fica, tanto na sua aparência quanto nos seus pensamentos, e mais sucesso esse homem tende a ter. Então, se um casal espera 5 anos para o casamento, 5 anos depois esse homem vai ter muito mais poder de barganha do que a digníssima, que durante os 5 anos perdeu grande parte da sua atratividade física, que é até então o poder de barganha que ela tem. A sociedade quer que os homens casem o mais rápido possível, porque é o momento em que as digníssimas estão com todas as cartas na mão. Elas estão extremamente belas, elas estão com o poder de decisão, ainda de decisão de colocar os homens em situações desfavoráveis a eles, e esse homem normalmente não tem praticamente nada na vida ainda. Ele não tem como apresentar um poder de barganha grande. Mas, quando o tempo vai passando, isso favorece o homem, ele tende a melhorar, enquanto elas tendem a piorar. Nós sabemos que poucos anos destrói a aparência das digníssimas, elas viram um bagaço. Então o homem ele pode, em uma posição muito mais bem sucedida, simplesmente ter a decisão de falar: não, isso aqui eu quero uma outra, e quando eu quero a outra, eu quero segundo esse termo. Ele está com todas as cartas na mão e ele pode fazer a decisão que ele quiser, e as coisas acontecem segundo a sua determinação. Então toda pressão social para que o homem case cedo é apenas para colocar em uma posição desvantajosa, para que ele seja cada vez mais explorado por todo tipo de pessoa. E os homens, ao perceber isso, não querem. Por isso o homem faz de tudo que inconscientemente para atrasar o máximo possível, se comprometer pro resto da vida com uma pessoa. Mas a certeza é, o homem tem que se comprometer com uma pessoa de fato, que é com ele mesmo. O homem tem que investir nele mesmo. E é por isso que eu venho falar da Growth, exatamente isso. Olha para esse cara aqui do lado, o cara tem forma, o cara tem uma aparência jovial. Ele se cuida. E é isso que os jovens precisam hoje, cuidar deles mesmos. Invista o seu dinheiro não gastando levando digníssima para passear, cara. Não gaste seu dinheiro à toa. Gaste seu dinheiro com as coisas que irão durar. Você. Se ama em primeiro lugar. Então, como vocês sabem, a Growth nos patrocina e ela faz esse patrocínio por meio da nossa parceria. Quando você compra no site da Growth utilizando o cupom FURIA, você vai ter um desconto incrível nas suas compras e você vai estar nos ajudando a manter nas mais variadas mídias sociais em que estamos presentes. Como vocês sabem, a gente sempre está recebendo muito processo, shadow ban, um assédio jurídico muito grande, é uma perseguição gigantesca. Entretanto, nós continuamos lutando. Eu sou o único produtor de conteúdo masculino que toma tanto processo assim, cara. São 8. 8 já, e com ameaça de mais 9. Eu sou o único, porque os nossos inimigos, os meus e os seus inimigos, sabem da minha capacidade de tirar conteúdo que muda vidas. Então por isso que eles me combatem e não combatem os outros. Mas para enfrentar isso eu preciso de vocês. Então eu peço, compre no site da Growth utilizando o cupom FURIA. Ao utilizar o cupom FURIA, você vai ter o seu desconto e você vai estar me ajudando a me manter nas mídias sociais, tá bom? Vamos voltar agora para o assunto do vídeo. Eu vou ler agora alguns comentários que foram feitos nessa postagem original na plataforma onde ela foi postada, de algumas digníssimas extremamente revoltadas pelo comportamento desse homem. A gente precisa entender o seguinte: sempre que existir um homem com o poder de decisão e que sabe o que ele quer, e que isso vai contra os interesses das digníssimas, elas farão de tudo para envergonhar esse homem humilhado. Então, como elas não têm a menor condição de ir contra as questões relativas às finanças desse cara, elas tentam fazer um tipo de assédio sobre a moral desse homem. Elas tentam então atacar a moral dele. Comentários como: um homem desta idade que não amadureceu jamais vai amadurecer. O amadurecimento é o quê? Se colocar submisso a elas? A grande raiva delas é que ele fala assim: casar pra quê? Elas estão dando mole.
É a verdade, ele disse uma grande verdade, que ele tem esse poder de decisão de barganha. Enquanto elas estão atrás dele, ansiosas para que ele as escolha, ele simplesmente pode escolher quem ele quiser sem o compromisso de assumir nada. Então, quando elas ficam com tanta raiva disso que elas tentam atacar a moral desse cara, dizendo que ele é imaturo. Ué, maduro seria assumir qualquer uma? E potencialmente estragar a própria vida em um relacionamento onde a pessoa só está com ele por causa das questões financeiras que ele alcançou na vida? Isso seria de alguma forma maturidade? Claro que não. Ele tem o direito de não querer se relacionar com nenhuma delas. Isso não é sinal de imaturidade, ao contrário, nós sabemos que na prática isso é um grande sinal de maturidade. Lembrem o que eu disse, conforme o homem amadurece, ele tem mais poder de barganha. Se ele tem poder de barganha, é um claro sinal de maturidade, que essa digníssima está totalmente errado no que ela falou. Olha aqui, ó. O que ele tem de bonito tem de prepotente. Ué, a prepotência é saber o seu valor, por acaso? Claro que não. Eu já conversamos sobre isso. A sociedade quer manter você de joelhos. E como é que ela faz? Ela tenta colocar na sua cabeça e te convencer de qualquer demonstração de orgulho, de amor próprio que você tenha, seja prepotência, e você tem que extirpar isso da sua vida. Só que não é verdade. Como homem, nós temos o direito de chegar e falar: eu não quero isso, eu não preciso disso, está tudo bem. Na verdade, são esses traços de comportamento que elas consideram como prepotência que levaram ele a alcançar o status que ele tem hoje. Homens que são decididos, que sabem o que quer, que podem bater no peito e falar: eu sou muito bom, eu sou o melhor, são os que alcançam os maiores patamares na sociedade. Enquanto os homens que são os humildões, aqueles caras que não, sabe, eu sou bonzinho, sou humilde, eu não quero sobressair sobre ninguém, são os que ficam lá embaixo no topo da hierarquia. Olha aqui, outra coisa, ó. Abriu a boca e virou um Jurandir. Isso é uma piada que está acontecendo na plataforma de vídeos curtos chinesa, que Jurandir seria o anti-Shed, né? Ao contrário do Shed, seria aquele cara que sem valor algum. Mas não é verdade. Isso é só uma tentativa de envergonhamento que elas estão fazendo sobre ele, como uma forma de obrigá-lo e envergonhar a cumprir as expectativas delas, a levá-los a fazer o que elas querem. A única linguagem que as digníssimas reconhecem e entendem é o envergonhamento. Elas só fazem ou deixam de fazer algo por meio de se sentirem envergonhadas e oprimidas. Então elas acreditam que a mente dos homens funciona dessa mesma forma. Então elas tentam convencer o homem por meio do deboche, do ataque contra a honra. Só que isso simplesmente não tem efeito na gente. Um homem que alcança determinados patamares está emocionalmente blindado. É justamente o homem que não se deixa bater por qualquer coisa e pode falar: eu rejeito todas vocês. Pense no mercado. Pense que existem vendedores querendo fazer de tudo para te convencer a comprar o produto deles o mais rápido possível. Eles começam a usar uma série de subterfúgios. Falam: olha, você só tem nas próximas horas para comprar isso comigo. Se você não comprar, o preço vai mudar. Você vai perder a oportunidade. Existe toda uma pressão psicológica para te convencer a comprar aquilo. Mas os compradores que simplesmente podem falar assim: não, eu vou esperar mais 2 semanas, um mês. Passado o mês, esse comprador que teve essa coragem de esperar e não caiu no engodo dos vendedores, vai perceber que os vendedores abaixaram mais ainda o preço. Afinal de contas, eles ficaram com os estoques lotados. Eles não conseguiram vender. Então, ele pode negociar um valor ainda mais baixo pelo qual estava sendo vendido anteriormente. Esse é o mesmo princípio do que acontece nos relacionamentos com as digníssimas com os homens. Por isso elas fazem a todo instante essa pressão emocional para levar o homem a comprar. E não apenas isso, elas usam várias outras artimanhas, como por exemplo, criar a ilusão do amor romântico, da alma gêmea. É extremamente interessante para a cultura convencer os homens que existe alma gêmea, de que existe aquele amor para toda a vida, porque isso coloca nele essa sensação de que se ele atrasar um pouco, ele vai perder o grande amor, que ela vai viver o amor com outro homem, enquanto ele vai ficar sem nada. Todos os mitos de amor romântico, todos os mitos de alma gêmea são criados para enganar homens e ludibriados a serem explorados pelas digníssimas na nossa sociedade atual. Para finalizarmos, eu quero dizer, o homem com poder de barganha e poder de decisão é um homem que assusta as digníssimas. Porque elas sabem que esse é um homem que elas não podem controlar com facilidade. Esse aqui é um homem que as assusta. E elas não querem que esse tipo de pensamento e comportamento se propague. Elas querem sempre homens submissos. Homens que não sejam como esse. Então elas fazem de tudo para envergonhá-lo. Mas ele tem o poder. E é isso que nós devemos ter em mente.
os homens, nem todo mundo vai alcançar o nível financeiro de status dele. Mas você é muito melhor daqui a algum tempo do que você é hoje. Você tem que entender isso e colocar isso na sua mente. Talvez agora você não seja nada, mas daqui a um tempo você vai ter tudo o que você quer. Vai estar tudo a seu favor e não a favor delas. E aquelas que riem de você hoje vão se arrepender amargamente por isso. Tá certo? Quero convidar vocês a se tornarem membros do canal. Tornando membros do canal, a partir do nível 2, você vai ter acesso ao nosso canal exclusivo de alunos e membros no Telegram. Já tem mais de 10 mil pessoas lá. Você vai ter contato com várias pessoas que pensam igual você em um ambiente livre de censura. Todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponíveis para os membros lá. É só ir na lupa, digitar a palavra-chave que você quer e você vai achar o estudo e um texto. Temos textos e conteúdo diário lá. A partir do nível 3 você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, conteúdo semanal adicionado lá. Na plataforma do Telegram é conteúdo diário. Na plataforma de aulas e e-books é conteúdo semanal. Mas quem está no nível 3, para ter a plataforma de aulas e e-books, também tem acesso ao nível 2. Que é o canal do Telegram. Então, é só ganhar. Você vai ter o melhor da psicologia masculina e entender como difere da psicologia das digníssimas. Eu vou te apresentar um caminho para a felicidade masculina, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Estejam comigo. Abração, pessoal.